salve galera, seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o cenário de operações do nosso querido mini índice futuro brasileiro, o ativo mais líquido, ou seja, o ativo mais negociado de todo o nosso Brasilzão, dentro da nossa querida Bolsa Brasileira, a B3. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas América, eu sou trader, especulador profissional e também empresário. Olha só, antes de nós iniciarmos e nos aprofundarmos no vídeo, no conteúdo, na aula de hoje, eu preciso de duas gentilezas da sua parte. A primeira delas é para você se inscrever aqui nesse canal. Aproveita também, clica no sininho para ativar as notificações e você receber todos os nossos conteúdos que são criados especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. Primeira já foi. E a segunda participação sua no vídeo de hoje é para você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Fazendo isso, você está contribuindo para nós. Você está nos ajudando a cada vez mais. Você está nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos ainda melhores, especialmente para você aí que quer lucrar de 100 a R$1.000 todos os dias, diariamente, como uma renda extra, como uma profissão aqui no mercado financeiro. O mercado financeiro pode proporcionar para você um Pix no valor de R$1.000 todos os dias. Imagina só como será a sua vida quando você conseguir chegar nessa etapa e trabalhando das 9 ao meio-dia. Olha só, parece fácil, mas não é. Pode ser simples e eu te convido a acompanhar este canal aqui que pode te ajudar nessa jornada de viver de mercado financeiro. Bora para o vídeo de hoje. Ó, se você está chegando agora, na tela a gente tem mini índice futuro brasileiro no time frame de 5 minutos. Saiba que todos os dias nós estamos aqui fazendo uma análise de um cenário de operações. O que é cenário de operações, Lucas? Nós analisamos vários fatores que nos mostram que qual é a probabilidade do índice, se ele vai subir, se ele vai descer e onde é interessante nós fazermos uma compra, se você comprar até onde você pode levar o seu alvo, se é interessante fazer uma venda, aonde é interessante fazer venda, se você vender até onde você pode levar o seu alvo. Então a gente faz isso aqui todos os dias há mais de 150 dias. Ou seja, 150 pregões, que dá mais de 150 dias por causa dos feriados, sábados e domingos, consecutivamente, sem falhar umzinho sequer, dia após dia. Nós estamos analisando esse cenário de operações e projetando os dias futuros. Quais são as movimentações que o índice pode fazer? Em mais de 150 análises, nós já acertamos. Eu posso olhar no fundo dos seus olhos e dizer, em mais de 130 análises, nós prevemos as possibilidades de movimento que o índice poderia fazer nos próximos dias. Então, nós acertamos em mais de 130 vezes o que o índice iria fazer. Se tu duvidas, é só assistir as análises anteriores a essa, tem só 149, assiste lá e depois volta aqui e fala se é verdade ou não. E além disso, assistir essas aulas, isso traz um know-how para você, tem um conhecimento ali, cara, que eu tenho certeza que vai contribuir para sua jornada de viver de mercado financeiro. Combinado? Então olha só, o que nós tínhamos para hoje, né? Antes de falar o que nós tínhamos para hoje, eu quero te convidar a seguir o nosso Instagram. O nosso Instagram é @viverdemercadofinanceiro. O link dele está aqui abaixo na descrição desse vídeo. É muito importante que você siga o nosso Instagram, sabe por quê? Porque todas as manhãs, isso são todas as manhãs, de segunda a segunda, nós fazemos... Calma, de segunda a sexta nós fazemos um sentimento de abertura. Sábado e domingo a gente também traz conteúdos diário no Instagram, mas de outros assuntos que não o sentimento de abertura. Ou seja, segunda a sexta a gente traz uma sequência de informações, uma sequência de conteúdos para o cenário de operações do dia, com o sentimento de abertura, o que o mundo está olhando para o Brasil, como o mundo está percebendo o Brasil. Então, primeiramente aqui um bom dia, família, que Deus nos dê esperança e perseverança na fé hoje e sempre. Preparados para o dia de hoje? Lembrando que vai guardando na sua cabeça
vou fazer um conteúdo sobre preparação para o mercado financeiro. A preparação para o mercado, cara, é 50% do seu sucesso. Anota isso aí, tá? Depois você me cobra. Segunda informação, como foi o seu dia ontem? Hoje é terça, ontem é segunda-feira, lembrando, esqueci de falar o dia, né? Hoje é terça-feira, dia 11 de julho de 2023. Nós estamos aqui vendo o cenário que nós projetamos ontem para o dia de hoje e nós vamos daqui a pouco projetar o cenário para amanhã, quarta-feira, dia 12, combinado? Então ontem, que foi segunda, o índice teve uma movimentação chula, né? Uma movimentação fraca. Do topo ao fundo ele andou 1.200 pontos, ficou lateral aqui praticamente 5 horas e depois desceu, né? Ficou numa range de 500 pontos. Como foi sua segunda? Você teve gain? Você teve loss? Você teve 0 a 0 ou você ficou observando? Importante a gente ter uma leitura de como está aqui os nossos espectadores, né? Terceiro conteúdo, olha só, a gente lembra você de assistir, né, a análise de cenário que nós projetamos para o dia de hoje. Então você pode assistir todas as noites no YouTube ou logo pela manhã no YouTube, mas a gente te lembra lá no Instagram, te manda o link para você ser redirecionado para o YouTube. Depois, calendário econômico, todos os dias a gente manda aqui para você o calendário para você ficar esperto, né? Então hoje a gente tinha único dado relevante era o IPCA no Brasil. Depois do nosso painel de indicadores, atenção aqui, ó, índice futuro, compra, dólar, venda, DI neutro. Era isso que o nosso painel de indicadores nos dava uma perspectiva para hoje, né? E aqui é o nosso novo painel de indicadores, diferente desse que a gente olha 5, 15, 60 e diário. Esse novo painel a gente aumentou os time frames para 5, 15, 30, 60, diário e semanal, que nos dá uma visão dos time frames menores e também dos time frames maiores, incluindo aqui que no outro não tinha o semanal e o 30 minutos, tá bom? Então a gente está trocando aqui as informações, na verdade está validando se vale a pena trocar ou não. Então olhando aqui o painel novo, a gente tinha compra nos time frames menores e a gente tinha venda, olha aqui no semanal, né? Dólar, a gente tinha venda nos time frames menores, mas a gente tinha compra nos time frames semanal. Então é interessante a gente olhar essas duas perspectivas, né? Um time frame maiorzão e os time frames mais curtos, para a gente ter uma noção mais clara. Índices futuros globais, olha só como estava de manhãzinha isso aqui. Estava todos trabalhando praticamente no positivo. Depois desse monte de informações que eu trago para você, eu venho aqui em áudio, aqui eu estou falando, tá? Eu venho aqui em áudio e falo para você como é que está o sentimento de abertura. Fala, olha só, cara, futuros americanos está assim, DXY, os índices futuros globais, ADRs, commodities, futuro de real. A perspectiva é que o índice abra com alta. E eu expliquei para vocês, ó, faz isso, faz assim, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então tá tudo aqui narrado para vocês. Olha só, até onde eu mostrei que o índice poderia ir, ó. Eu queria comprar aqui embaixo, né? Abrisse com gap de baixa, comprar aqui e levar até a VWAP. Depois eu falei aqui, ó, sentimento de abertura tá alta. Por quê? Por causa disso. Atenção às possibilidades de malações antes de tomar o direcional. Foi o que eu falei para vocês, depois as minhas operações aqui no dia de hoje, tá? Mas eu já vou contar aqui para vocês, vamos voltar pro gráfico, né? O índice abriu com um baita gap de alta. Falei que ia abrir com alta e abriu com alta. Depois, olha só onde o índice segurou, que eu falei para vocês que ele ia até onde que a gente ia levar a venda, se a gente conseguisse comprar aqui embaixo, era até essa região aqui da VWAP do dia anterior e desse nó de volume. Ele veio até aqui, travou e puxou mais ou menos, tá? 1.100 pontos, rompendo este fundo anterior. Eu fiz uma bela de uma compra aqui, pensei comigo, índice, seu safado, te peguei, cara, no melhor ponto de compra, vou te levar até o topo anterior, vou fazer um tradinho de 1.000 pontos, vai ser um dia maravilhoso. Foi isso que eu pensei, confesso para vocês. Mas não, cara, ele não deu oportunidade. Tomei um stopinho aqui na compra, porque eu pensei que ele ia segurar aqui, ó. Ele veio testar, segurou e depois rompeu. Manipulação de mercado, tá? E aí, o índice só desceu, depois de ter descido 1.200, ele só desceu mais 2.000 pontos. Do fundo ao topo do dia, quase 3.000 pontos o índice, galera. E depois, olha só que loucura, voltou 2.200 pontos mais ou menos. Então ele desceu quase 3 e subiu 2.200 pontos no dia de hoje. Se a gente somar, mais de 5.000 pontos movimentados em linha reta, praticamente, né? Então eu tentei fazer uma compra aqui e pensei, juro para vocês, comprei no melhor ponto, dólar indo para baixo, índice vai segurar aqui e vai testar pelo menos o topinho aqui.
Depois ele faz o que ele quiser. Mas não, cara, apertaram forte a venda. E foi uma venda forte. Aqui, ó, ele freou. Tentei comprar ele de novo aqui. Não deu. Tomei 2 stops nessa região. Aqui, neste cara, aí sim, consegui fazer uma comprinha. E, cara, era a minha última chance. Eu já tinha tomado 3 stops. Falei, agora ou nunca. E eu tenho que levar até longe essa operação, né? E aí consegui pegar um alvo grande nessa operação. E aí pagou os 3 stops, mas eu fiquei praticamente com um lucrinho, cara, mas eu nem considero. Mais ou menos as taxas ali, tá? Mas pagou o stop e eu considero um dia de 0 a 0 para mim no dia de hoje, tá? Lembra, se você não assistiu a análise de ontem, cara, assiste só o finalzinho dela. O que eu falei para vocês? Olha só, os time frames, deixa eu até abrir o painel de indicadores de ontem. Eu falei para vocês assim, cara, os time frames compradores, eles estão chegando no ambiente, os time frames menores, eles estão chegando no ambiente. Ixi, espera aí que eu fiz cagada. Eu salvei, eu mexi nele e aí não, mas enfim. Olha a análise de ontem. Falei para vocês, cara, os indicadores, eles estão chegando no momento de compra, mas preste atenção que o índice é malandro. Às vezes, ele dá uma puxada para baixo forte de 2, 3 mil pontos, tá gravado. Depois, ele sobe. E eu ainda estava falando com os alunos hoje. Até um dos alunos, 2 alunos falaram para mim assim, fala, Lucas, você viu que deu aquela puxada que você falou de baixa que ele poderia dar? Eu falei, pois é. E quer ver que amanhã, né, não tinha acontecido essa volta ainda. Eu falei, quer ver que amanhã ele vai devolver tudo que ele caiu? Nem esperou amanhã, ele devolveu praticamente hoje. Tudo que ele puxou de baixa, ele já puxou de alta de novo. O fundo que ele rompeu, ó, já voltou para cima dele. Do fechamento do dia, ó, ele terminou acima. Querendo ou não, foi um dia positivo para o índice. Por mais que ele deu uma puxada de 3 mil pontos quase de baixa, o índice terminou o dia no positivo. Olha que loucura. Puxada de liquidez forte para comprar aqui embaixo, para depois levar o preço para cima. Cara, o índice sempre faz essas manipulações. Só que mesmo, olha só que loucura, mesmo eu sabendo que ele ia fazer isso, que ele poderia fazer isso, né? A gente não tem uma certeza absoluta, a gente tem as probabilidades. Essa compra aqui eu estava muito confiante, cara. Eu não achei que ele ia puxar 2 mil pontos para baixo. Eu falei, eu vou te pegar, só preciso que você freie. Aqui ele freou, cara. Aqui ele freou, só que ele veio mais uma liquidez ainda. Mas beleza, não tem problema, peguei você de novo. Por isso que eu falo para vocês, a gente não pode se estrupiar, a gente não pode se matar no mercado. Por quê? Porque, cara, sempre tem as boas oportunidades, a gente tem que sempre se ligar. Se eu for perder, eu tenho que perder só um pouco, cara. Porque quando eu for ganhar, aí eu tenho que ganhar bastante. Então não tem problema eu ter tomado 3 stops hoje, porque uma compra consegui pagar todos os stops. Beleza, não tem problema eu ter tomado um 0 a 0 hoje, que a gente está 3 semanas vindo muito positivo. Por mais que eu tenho certeza que não vai acontecer, mas vou até bater na madeira antes. Caso a semana termine negativa, tudo bem, cara, vida que segue. As últimas 4 semanas a gente vem positivo. Então uma semana negativa não vai apagar o seu histórico de meses, trimestres, semanas positivos. Acontece, a gente tem que saber que o loss existe e ele está lá para nos proteger e aí ele acontece. Imagine só se a gente não tomasse loss e só acertasse. A gente nem estaria aqui, estaria vivendo em Maldivas, talvez, sei lá, em Dubai, em qualquer outro lugar, porque, né? Imagina se você não tomasse stop, só acertasse e ganhasse todos os dias eternamente. Então não é assim, a gente tem que... Isso é uma grande virada de chave do trader consistente. A gente tem que saber lidar com o loss. A partir do momento que você traz o loss para o seu aliado, o seu amigo, e sabe que no outro dia vai ter mercado, no próximo dia vai ter mercado, e aí o mercado ele muda, ele é cíclico, vai ter oportunidades que você vai conseguir extrair financeiro. É só você não ficar mudando o que você olha, é só você não ficar mudando o seu operacional, é só você não ficar mudando a quantidade de lotes que você toma risco. Entende? A sua tomada de risco é baseado no seu position size. Mas eu estou filosofando aqui, vamos voltar para o que interessa, que é o que nós vamos fazer no dia de amanhã. Então, olhando, eu só quero que vocês analisem isso aqui. Lembra? Falei para vocês, ó, chegando no fundo, eu gostaria muito que ele rompesse e voltasse rápido. Ele não rompeu e voltou rápido. Ele rompeu, segurou e foi embora. E olha só essa frequência aqui, ó. Ele veio com uma frequência de mais ou menos 1.600 pontos, ó. Impulsão, vou mostrar para vocês aqui, ó. Impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão.
Então, essa foi uma frequência de mais ou menos 1.600 pontos. Aqui também foi uma frequência de mais ou menos 1.600 pontos, tá? E essa aqui foi uma frequência um pouco maior. Mas como eu mapeei 1.600, eu falei, cara, aqui, ó, aqui ele segurou. Puta, comprei com força aqui. E ele veio e me estopou, esse sem vergonha. Mas depois ele logo foi, né? Então, tá vendo que ele fez 3 frequências certinhas de 1.600 pontos? E as frequências que eu mapeio desde o começo do ano estavam vindo em 1.200. Essa é a primeira vez que ele faz uma frequência completinha de 3 frequências, né? Que é o ciclo completo de Elliott, no time frame menor, iguais, de mais ou menos 1.600 pontos. Então eu vou ficar de olho, já até anotei aqui no meu diário, que eu tenho que ficar de olho se ele vai começar a trabalhar numa frequência um pouco maior, de 1.600 pontos, ou não. Foi uma frequência atípica e ele vai ficar na média dele, 1.200, 1.600. Se ele vai ficar nessa média, se ele vai ficar variando, ou se agora a nova tendência pode ser essa. Então eu só marquei para me ficar de olho. Não vou mudar a minha frequência padrão. Para mim a frequência padrão ainda é 1.200 pontos. Só quero que vocês que estão aqui comigo há mais tempo se liguem nisso também, tá? Então, baseado nessa frequência, só que esse cara, não considerei isso aqui como um pullback, né? Esse cara, eu vacilei aqui, ó, porque eu falei, cara, medi a frequência, falei igualzinho, ele vai fazer pelo menos um pullbackinho no ajuste. Então eu falei, cara, essa compra aqui, ó, vai ser a melhor compra. Mas como ele já veio de cima, ó, eu desconsiderei isso aqui, ó. Isso foi o meu erro de hoje. Essa abertura com gapão de alta foi o meu erro de ter desconsiderado. Eu desconsiderei esse movimento, eu contei como se fosse só isso aqui, ó. E aí eu falei, cara, precisa fazer esse pullback lá. Pelo menos no ajuste a gente vai, né? Querendo ir para o topo, no mínimo. E aí não, ele só veio aqui, ó, fez um pullbackinho sem vergonha e desceu 2.000 pontos em linha reta. Eu até, cara, fiquei meio assim, falei, será que não tem alguma notícia que eu deixei passar? Mas não, foi só buscar liquidez lá embaixo mesmo. Beleza? Então vamos projetar o dia de amanhã? Lembrando que a gente analisa aqui 3 indicadores. Nós analisamos 3 ativos, o índice, o dólar e os juros, futuro. Nesses 3 ativos, nós olhamos 3 principais indicadores, que é o Money Flow Index, o EFR e o estocástico lento. Nesses caras, a gente tem um painel de indicadores que nos dá uma possível movimentação do índice. E aí nós analisamos em 4 períodos gráficos, que são eles. 5 minutos, 15 minutos, que nos dão uma movimentação mais curta, e o 60 diário, que nos dão uma movimentação mais longa. Agora eu estou começando a olhar outros time frames, para separar assim, ó, 5, 15, 30 e 60, movimentação mais rápida, diária e semanal, movimentação mais longa. Então eu estou, não sei se eu trago as duas informações para você, não sei ainda como que eu vou fazer essa dinâmica, porque é nova, então vou fazer da forma que eu achar que fique melhor. Mas estou mudando a forma que eu analiso, não estou mudando, estou testando a forma que eu analiso a quantidade de frame, a quantidade de tempo gráfico no painel de indicadores. Mas só para você entender, a gente olha uma gama de time frames para nos dar uma possível movimentação num tempo menor e uma possível movimentação num tempo maior. Que isso reflete fractal menor, movimentação mais curta, mais rápida. Fractal maior, movimentação mais longa, tendência principal. Entende isso? Porque dentro de uma tendência tem várias outras subtendências, isso você sabe. Então por isso que a gente analisa dessa forma. E esses 3 caras, como eles são indicadores osciladores, eles oscilam de 0 a 100 no histórico de X períodos. Então, à medida que ele está próximo do zero, a gente sabe que o histórico dele já oscilou o suficiente que ele tem uma possibilidade de ir para cima, se ele está próximo do zero. Se ele for para cima, baseado no histórico que ele nos mostra, ele pode ir bastante. Só isso que a gente analisa. Quer dizer, quando está próximo ao zero, que ele vai, que é uma certeza que ele vai para cima? Não quer dizer isso. Quer dizer que se ele for para cima, baseado no histórico, ele pode ir bastante. Então é isso que a gente analisa. E à medida que está próximo ao 100 é a mesma coisa. Quer dizer que ele vai cair? Não. Quer dizer que ele está chegando num cenário, se ele quiser cair, ele pode cair bastante, porque do 100 até o 0 tem muito chão para ele andar. Beleza? Então é isso que a gente analisa. Então, sempre que estiver próximo, acima do 70, a gente considera um cenário para olhar para a venda e abaixo do 30 para olhar para a compra, tá? Sempre que estiver no meio disso tudo, é um cenário neutro. Então, a gente tem um cenário bem estranho de índice, que eu não consigo te passar nada, tá? Deixa eu ver aqui como que ficou o antigo.
Eu atualizo lá, ele atualiza aqui, pra gente saber a diferença dos dois, né? Índice neutro. Dólar. Compra, compra, compra. Cara, você viu que o dólar caiu hoje? 100 pontos, é quase? Não, 72 pontos. Pô, o dólar caindo, eu falei, hoje o índice vai subir. Esse filho da mãe caiu 3 mil pontos. E o dólar, você viu que o indicador tinha mapeado venda, que tá lá no Instagram? Índice, cara, o dólar, um pouco mais comprador nos time frames menores, tá? Eu tô pensando aqui, tá? Ó, juros totalmente comprador, hein? Ibov. Ibov neutro também. IWZ. Também neutro. Nos dois cenários, ó. Tanto no time frame menor, tanto no antigo como no novo. A gente tá bem neutro, ó. Bem neutro mesmo. Só o semanal aqui ainda tá vendedora em todos, né? EWZ, BOVA, IBOV, ó. IBOV, índice, ó. Só o semanal. Mas semanal, você sabe que ele movimenta como um Titanic, lento, né? Ali o diário e o 60 são iates, né? O 5 já é mais um... Como é que chama aquele? Jet ski. E ali os outros, o 15 e o 30, são mais lanchas, né? Mas o semanal demora para movimentar. Então a gente só tem que ficar ligado nele. Ligado. Então o que a gente... Pelo painel de indicadores, hoje, ele traz um cenário neutro. Onde ele está nesse exato momento. Né? Também subiu, caiu, movimentou 6 mil pontos. E o que eu sempre falo para vocês, depois de um dia sem negócios, é normal a gente ter um dia com muitos negócios. É normal, tá? Normal. Amanhã tende a ser um dia não tão doido quanto hoje. Tende a ser um dia mais light, né? Mas também pode ser outro dia doido. Só estou falando das probabilidades. Lembre-se, o mercado financeiro não existe uma certeza. Existe a probabilidade. E a gente vem e faz a nossa estatística ao nosso favor, tá? A outra coisa que eu queria mostrar para vocês, olha só. Eu mapeei aqui, aqui teve um movimento de venda, né? Pá, pimba. Aqui começou o movimento de compra. Ancorei VWAP nos dois inícios dos movimentos. Olha aqui, impulsão, correção. Corrigiu na VWAP, ancorada, subiu. À medida que ele rompeu, ó, lateralizou, bem na VWAP ancorada. À medida que ele rompeu a VWAP ancorada, ele foi embora. Fez um pullbackinho aqui na VWAP do dia, foi embora de novo. Segurou no topinho anterior, pegou força, ancorou em quem? Na VWAP do topo da venda ali e subiu. Olha só uma coisa que eu não tinha reparado. Nós estávamos abaixo da VWAP do topo mais topo, da VWAP do fundo mais fundo, e ele veio buscar liquidez na VWAP de ontem. Isso aqui nos dizia que o movimento era mais forte para baixo. Só que por um motivo eu deixei passar essa informação. Por isso que é legal a gente operar com mais pessoas que estão no mesmo nível de você. Imagine você operar com tipo 10, 20, 50, 100 pessoas que estão há mais de 5 anos no mercado operando só índice e consegue ter um lucro fantástico. Cara, se eu tenho 50 pessoas num forte nível, num alto nível, e eu tô aqui, qual é a naturalidade? Eu me elevar ao nível deles. Por quê? É muito difícil 50 pessoas descerem de nível só por causa do meu baixo nível. Então o que eu faço? Eu me adapto e subo de nível para ficar igual a eles. Então isso é o poder do ambiente que transforma. E é isso que nós estamos criando aqui, né? O nosso objetivo principal é criar uma sala operacional onde a gente tenha somente pessoas de alto nível. Então por isso que a minha sala é muito diferente do que você encontra no mercado, que são aquelas salas que só o professor fala e, cara,
mais ou menos ele te dá ali, ó, compra e vende, mas não traz o racional da operação. Comigo é diferente. Para você entrar na sala, você tem que ser aluno, entender o que a gente olha, o que a gente faz, beleza. E depois, para entrar na sala, você tem que fazer uma prova de aptidão, como um concurso público. Você tem que fazer um exame de seleção para ver se você está apto a entrar lá. Para quê? Para a gente não baixar o nível, para a gente sempre subir o nível. Então pensa num ambiente de alta performance. Ele não está suscetível a erro, ele não está suscetível à média, a mediano. Não, um ambiente de alta performance tem que ser top. Então o que a gente faz? Um exame de pré-seleção, um exame de seleção para ver se você está apto. Você tem que valer a pena entrar naquele grupo. O grupo tem que meio que te aprovar. E isso a gente coloca como? Com o exame de seleção para testar o seu conhecimento, a sua vontade, a sua habilidade, a sua disciplina, o seu grau de contribuição com aquele grupo, para, cara, todo mundo performar ali na máxima performance e ganhar muito mais de R$1.000 por dia, tá? Voltando aqui, a gente tem os indicadores neutros, a gente tem um movimento de 3.000 pontos de baixa para 2.000 pontos de alta, a gente está num cenário agora que tudo pode acontecer, sabe? Pô, aconteceu muita coisa aqui, vamos analisar, vamos ver os dados. Então, o que a gente tem que esperar? Amanhã o sentimento de abertura, como é que vai estar as coisas, quais vão ser as narrativas, só as possibilidades que a gente tem e deixar o preço nos mostrar qual é a possível movimentação do dia, né? A gente tem um cenário, galera, um cenário um pouco mais novo agora, né? Porque ele rompeu algumas regiões importantes. A gente tinha uma possibilidade de uma quarta onda que a gente estava acompanhando e a gente também tinha uma possibilidade dessa ser uma quinta onda, né, empurrando o preço realmente para baixo. Se a gente for analisar agora, olha onde ele se segurou. Lembra daquela perna maior que ela precisava corrigir, que em nenhum momento ela corrigiu? Olha onde o Ibov segurou. Topinho anterior, 6180 de fibo da perna inteira. Olha onde o Ibov bateu e recuou. Exatamente nela. Então a gente pode se dizer que o movimento corretivo para essa perna aconteceu. Se ele quiser fazer a quinta perna, precisa ser a partir daqui. Não pode perder esse fundo. Entende isso? Não pode perder esse fundo se ele quiser fazer uma quinta perna. Se não, quinta perna de alta, tá? Se não, ela já foi feita e agora está fazendo o ciclinho de baixa para corrigir este movimento aqui, ó, que pode vir pelo menos até aqui, ó. Beleza? Entenderam isso, né? Entenderam isso? Se essa é a quarta perna, ela acabou de corrigir. Pode corrigir aqui embaixo? Pela força da alta, acredito que não, tá? Acredito, posso estar errado. Ele precisa daqui começar a fazer topos mais altos agora. Primeiro topo, rompe esse, depois rompe esse, depois esse, e assim consecutivamente, para ir confirmar isso aqui, ó. Impulsão, correção, impulsão, zona, correção, quinta perna. Aí a gente replica essa quarta perna, do topo ao fundo, para projetar até onde ele vai. Se quiser também, mas eu acho muito grande, projetar essa terceira perna para ver quais alvos de fibra a gente tem ali para cima, tá? Mas se você projetar essa retração, a gente já tem um parâmetro de fibo dali para cima. E aí termina um ciclo de alta do índice, tá bom? Lembrando que o semanal a gente ainda pode continuar lateral aqui dentro dessa bandeirona, né? Lembra que a gente mapeou uma bandeirona aqui, ó? Pode ficar lateral aqui, né? Isso aqui. Para depois romper. Enfim, são possibilidades. A gente tem que sempre mapear quais as possibilidades. Mapeei. Agora, se acontecer isso, o que eu faço? Se acontecer assado, o que eu faço? É isso que você tem que fazer todos os dias. Você mapeia as probabilidades. Olha, pode fazer isso ou isso. Se ele fizer isso, o que eu vou fazer? Se ele fizer assado, o que eu vou fazer? Pronto, simples assim. Sabendo disso, que ele tem essas duas possibilidades, a gente olha agora num time frame menor, né? Lá a gente está olhando movimentação grande. Eu acabei de mostrar para vocês esse ciclinho aqui, ó, que a gente fez essas 3 impulsões baixistas, né? Que agora a gente está corrigindo o quê? Se a gente considerar tudo isso aqui como uma coisa só, a gente tem sempre que olhar assim, ó. Isso aqui foi uma impulsão, uma correção. Pode querer fazer mais abaixo.
entende? Você vai mapeando as probabilidades. O que a gente tem agora, galera? A gente tem novas regiões de volume profile. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar minhas regiões e atualizá-las, né? A gente tem mapeado aqui as nossas regiões de volume, que agora a gente precisa atualizá-las, tá? A região mais negociada foi essa aqui. Agora a gente traz essa aqui para baixo e agora a gente traz essa outra aqui embaixo, tá? Apaguei as que a gente tinha aqui porque a gente vai ter que jogar uma laranja aqui para baixo. A gente tem a vermelha lá em cima, tem uma laranja aqui. Vou copiar essa laranja. Vou transformar essa laranja em branca. E eu vou ficar com a laranja aqui. Que agora essa região é uma região importante, ó. Vou deixar ela um pouquinho mais justa, tá? Ó, ela ainda tem um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Só vou deixar ela um pouco... Vou fazer direito, cara. Vou trazer ela mais aqui mesmo, ó. Uma região um pouquinho maior, tá? Beleza? O que são isso, né? São regiões de volume de negócios que a gente analisa através do indicador volume profile. Ele nos mostra quais são as regiões mais negociadas por faixa de preço. O volume financeiro nos mostra o volume baseado no candle. Aqui o volume profile nos mostra o volume baseado na faixa de preço. Beleza? Então a gente vai marcando essas regiões de volume, por quê? Porque tem bilhões de reais investidos aqui. E o mercado financeiro, a gente negocia o quê? Dinheiro, cara. Eu estou aqui para ganhar dinheiro, você também, o institucional também, o gringo também. Qualquer pessoa que está no mercado financeiro, ela está para ganhar dinheiro ou para proteger o seu dinheiro. É só por esses dois motivos. Então, à medida que a gente sabe onde estão as regiões com mais acúmulo de dinheiro, a gente sabe que são regiões importantes. E o preço faz duas coisas nessas regiões. Quando ele está dentro dela, ele é expulsado. E depois, quando ele está chegando próximo dela, existem três possibilidades. Ele pode varar, romper e continuar o movimento, ou ele pode bater e recuar, ou ele pode parar e ficar dentro dele para depois pegar força para algum lado. Então sempre são essas possibilidades que acontecem nessas grandes regiões de volume de negócios, tá bom? Então preste atenção nisso, atualize as suas regiões e a gente sabe agora que existem três possibilidades para o índice abrir amanhã. Amanhã, dia 12 de julho, quarta-feira. A gente está numa região de nó de volume entre as VWAPs de topos e fundos, né? VWAPs ancoradas. A gente terminou hoje um dia positivo. Parece que a galera veio buscar liquidez aqui embaixo para fazer um movimento altista. É o que parece. O dólar está mostrando um cenário mais comprador baseado no movimento que ele fez hoje, tá? Hoje, dólar. Olha só que fundinho importante do dólar ali, né? Topinho anterior, ó. Fundinho anterior. Topo aqui. Topo aqui. Topo aqui. Fundo aqui. Fundo aqui. E fundo aqui. Região importante para o dólar. Perdeu essa região. Força para o índice para cima. Ganhou essa região. Acredito que o índice vá para baixo, né? Impulsão, correção. Impulsão, correção. Impulsão. Não perdeu aqui, ainda caracteriza a impulsão. Perdeu aqui, aí a gente olha outra ótica. Qual é essa outra ótica? A gente olha esse cenário. Impulsão, correção. Impulsão, correção, impulsão. Entende? Beleza? Ó. Ou tá perdendo, né? Tô traçando ela porcamente aqui, né? Essa linha de tendência é importante, confluente com essa resistência aqui, né? Perdeu a linha de tendência junto com esse suporte, aí o dólar é para baixo. Dólar para baixo, índice para cima. Tendência, né? Quando o dólar cai, o índice sobe. Isso é probabilidade, confluências. Não é que vai ser sempre assim. Mas a gente fica de olho nessas possibilidades, tá? Vamos ver como que o dólar se comporta amanhã. Índice, galera, o que eu quero fazer? Eu tô neutro no cenário de índice, tá? Não sei o que pode acontecer amanhã. Vou esperar ele abrir com gap, alta, baixa, não sei, tá? O que eu gostaria de fazer? Gostaria ou de pegar um avanço de posição a partir daqui, para cima ou para baixo,
e depois pegar o retorno. Se ele frear aqui ou aqui. E se ele frear aqui ou aqui, ó. Beleza? O que é se ele frear? Se ele cair até aqui e mostrar uma força compradora, eu posso pegar essa volta. Essa volta daqui onde a gente está até o nó de volume, 600 pontos. Risco não tão gostoso. Esse avanço de posição até ali em cima, ó, 1000 pontos. Beleza. Daqui até ali embaixo, também os 600 pontos que dá a volta. Se eu pego uma venda aqui nesse nó de volume, para ele voltar pelo menos até o topo que ele rompeu, ó, para testar, do topo que ele rompeu até o teste, eita, tá difícil aqui, 600 pontos. Então tem trades de 600 pontos que é o que eu gosto de fazer, né? Então gostaria de pegar um avanço de posição para jogar nesse topinho anterior, nessa zona aqui, que é uma zona importante. Posso pegar uma compra até lá e aqui sair e começar a olhar para uma venda, possibilidade, não estou dizendo que eu vou fazer. E aqui também, se perder esse fundo aqui, eu posso pensar em vender até essa regiãozinha aqui e talvez até essa regiãozinha. Se ele chegar aqui, eu posso pensar em compra para voltar e testar essa região, né? Pode parar aqui, ó, pode avançar aqui, parar aqui, testar aqui para ver o que ele faz, se ele continua caindo ou se ele sobe. Então eu posso sim buscar uma compra aqui, fazer parcial ali e jogar no fundinho anterior. Então tem possibilidades de movimentação, né? A gente só precisa olhar o preço trabalhando e entender aonde ele realmente quer ir, tá? E ficar atento às manipulações que existem a todo momento do índice. Então é isso que eu gostaria de fazer. Puxar uma compra aqui, se ele estiver saindo daqui, né, abrir dentro dessa região, puxar uma venda abrindo dentro dessa região, ou vender lá em cima, ou comprar aqui embaixo. Beleza? É isso que nós temos para amanhã. Então, muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Nos vemos no vídeo de amanhã, hein? Valeu!